Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre mais uma tentativa sórdida, digamos assim, de grande parte dos deputados federais e também dos senadores, principalmente aqueles do Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro e agora indiciado, agora réu, pelos crimes que supostamente tenha cometido, segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, ele e outros 30 e poucos membros do mesmo grupo, digamos assim, e assim como aqueles milhares de pessoas que lá no dia 8 de janeiro cometeram crimes, não todos, evidentemente, cerca de 1.100, 1.200 foram indiciados, 500 e tantos dos quais já foram condenados, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos crimes, basicamente, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, de organização criminosa armada ou associação criminosa armada, tanto faz, e ainda dano ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio público, tombado inclusive, e além de outros crimes em alguns casos, dependendo do grau de participação de alguns envolvidos. Inclusive associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Então, todos esses 6 ou 7 crimes, se imputados ao mesmo indivíduo e provados, podem render aí até 40 anos de detenção, de prisão em regime fechado. Dentre esses, como eu já disse, consta também o ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que agora já está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica dentro de casa. E o Partido Liberal e outros partidos associados aí dentro do Congresso estão insistindo em resgatar, em ressuscitar a lei da anistia, a Lei 6.683 de 1979, que tinha como intuito, que foi aprovada ainda durante a ditadura militar e tinha como intuito anistiar todas as pessoas que cometeram crimes políticos ou crimes ou coisa parecida, digamos assim, durante o período de 1961 a 1979. Mas aqueles crimes imputados àquelas pessoas, sobretudo pessoas que protestavam contra o regime militar, eram crimes eminentemente políticos, não eram crimes de dano a patrimônio público, nem de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, muito pelo contrário, eles brigavam para resgatar a democracia, exatamente o oposto do que estavam fazendo aí os golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, liderados, evidentemente, pelo ex-presidente, que seria o maior beneficiado nessa história toda, que poderia voltar e até, eventualmente, se perpetuar no poder, como faz vários ditadores, como Maduro está fazendo na Venezuela, o Putin está fazendo na Rússia e outros mais. Era essa a intenção desse povo, que evidentemente, graças ao fato do Brasil ter instituições sólidas, uma imprensa alerta, que a imprensa livre é um dos principais pilares da democracia em qualquer lugar do mundo, apesar dos críticos que ouvem só o que lhes interessa, seja da esquerda ou da direita, a imprensa livre, o Jornal Nacional e outros jornais que nós assistimos diariamente, são formados por profissionais idôneos dentro de empresas igualmente idôneas. Mas tem gente que tem por prática demonizar a empresa, demonizar
jornalista, demonizar a TV aberta e assim por diante. Mas, obviamente, são pessoas que estão do outro lado da força. Como se diz naquele filme lá da Guerra nas Estrelas. Ou do lado da esquerda ou do lado da extrema-direita. Tanto faz, não importa. São pessoas que não têm compromisso com o direito, com a verdade, com o que realmente é bom para todo o povo, para a maioria das pessoas, dos trabalhadores, dos contribuintes e assim por diante, independente de qualquer outro tipo de característica que essas pessoas possam vir a ter, seja por razões étnicas ou de poder aquisitivo, ou cor da pele, ou ideologias, ou ainda orientação sexual, ou ainda religião, credo e assim por diante, certo? Então, voltando à tentativa desastrada e desesperada aí dos adeptos do bolsonarismo, essa gente está ficando bem claro que eles não têm o interesse de anistiar as pessoas que foram induzidas ao erro e que participaram efetiva e diretamente da quebradeira do dia 8 de janeiro de 2023, lá no Supremo Tribunal Federal, no Senado Federal e também no Palácio do Planalto, causando danos milionários, prejuízos milionários para o erário público brasileiro e, pior do que isso, envergonhando toda a nação brasileira. Eles não iam lucrar nada com isso, eles só queriam o ídolo deles, ídolo concebido através da idolatria cega, evidentemente, assim como é o ídolo de alguns sequazes da esquerda, alguns partidários da ideologia de extrema esquerda também, que idolatram pessoas desqualificadas para colocar na presidência da República, como se o cargo de presidente fosse um prêmio de loteria, como eu já disse em outros vídeos. Não é. O cargo de presidência exige uma pessoa de reputação ilibadíssima, com um histórico de formação profissional e experiência profissional incontestável, com pós-graduação, graduação, que seja um poliglota, que seja um cara extremamente equilibrado psicologicamente, diferente dos que nós temos elegido aí nos últimos 20 e poucos anos, lamentavelmente. Mas, enfim, é o que tem para hoje. Mas voltando à pretensão dos bolsonaristas, eles querem comparar aqueles que cometeram crimes de guerra buscando a democracia com os vândalos que quebraram tudo. Definitivamente não tem nada a ver. Seria como se essa lei que foi criada especificamente para aquele período de 61 a 79 fosse esticada, tivesse aí uma garantia estendida para beneficiar os criminosos de hoje. Não era necessariamente para beneficiar as pessoas comuns que foram induzidas ao erro pela idolatria cega. Era exatamente para beneficiar quem? O ex-presidente e os seus amigos e familiares mais próximos que fazem parte dessa família, para não dizer quadrilha, que planejavam inclusive matar o atual presidente, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Veja a que ponto de belicidade e de falta de compromisso com a lei e com a justiça que essa quadrilha chegou, quer dizer, essa família. Eu confundo quadrilha com família, deve ser a rima, deve ser porque eu sou poeta, escrevo livros de poesia, que eu confundo quadrilha com família, mas é só um descuido mesmo, tá bom? Então essa família, assim como tem as famílias da máfia italiana, Calabresa, Cosa Nostra, Margarita e outras pizzas, também tem essas famílias aqui no Brasil, lamentavelmente. E essas famílias
estão pensando que vão lograr algum tipo de êxito, tentando associar o que é inassociável. Um crime realmente em busca da democracia, que é o que se cometia naquela época, contra a ditadura militar, eles fazendo exatamente o contrário, querendo derrubar a democracia e reimplantar a ditadura. Inclusive, os adeptos e os idólatras chegavam ao ponto de exibir faixas e cartazes pedindo intervenção militar no Brasil. Vejam só, intervenção militar na democracia é exatamente o que aconteceu em 31 de março de 64. É a mesma coisa, é golpe militar. Então, e agora os caras estão dizendo que não estavam tentando dar nenhum tipo de golpe. Só que não, né? Todos sabemos que isso é golpe, sim, já passamos por isso e não vamos repetir a mesma história. Seria o cúmulo da estupidez, como eu costumo dizer. Então, para evitar que isso se repita, felizmente, vou repetir, temos instituições sólidas que vai botar cada um no seu quadrado, literalmente. Cada um no seu quadrado, como deve ser. E daí os caras têm um discurso que contra um determinado ladrão, mas o ídolo deles também tem as mesmas práticas no currículo. Até porque quando o deputado ele tinha 5 funcionários fantasma no seu gabinete, e todo parlamentar, todo político que tem 1 ou 5 ou 10 ou 50 funcionários fantasmas no seu gabinete também é ladrão. Assim como toda pessoa que recebe um objeto de valor que vale 16 milhões ou que vale 10 reais para entregar para alguém, assim como o ex-presidente recebeu 128 prêmios destinados à nação brasileira e que ele se apropriou indevidamente, crime de apropriação indébita também é praticado por ladrões, para quem não sabe. Está previsto lá no Código Penal e também da cadeia. Então, ladrão por ladrão é melhor não ter nenhum, né? Então, é por isso que eu tenho esse canal, para combater ladrões, não importa as bandeiras ou as ideologias e os discursos que eles façam. Principalmente se for pessoa realmente desqualificada, despreparada, como é o caso. Tá certo? Então, definitivamente, a Lei 6.683 de 79 não se aplica a esse tipo de bandido, porque se aplicasse a esse tipo de bandido, ela poderia ser estendida a qualquer outro tipo de bandido também. Poderiam ser anistiados aí traficantes, estupradores, ladrões, arrombadores, punguistas, assassinos, enfim. E não é o caso. Esses indivíduos de hoje, que estão reivindicando o benefício da anistia para crimes políticos, cometeram crimes comuns e têm que responder por isso na força da lei, de acordo com as previsões legais cabíveis a cada caso e de acordo, evidentemente, com a participação individual de cada um dos membros dessa família, tá bom? Agora eu não falei quadrilha, falei família, mas que bom, tô aprendendo já, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte e sucesso. Um grande abraço, tchau. E por favor, inscreva-se, tá bom? Gratidão, até mais. Beijo.